Sabe aquela frase famosa do cristianismo que já inspirou movimentos no mundo todo? Então, e se o significado original dela for algo muito mais pessoal e bem menos institucional do que a gente costuma imaginar? Hoje, a gente vai dar uma olhada de perto na tal Grande Comissão, para tentar entender o que ela realmente quer dizer. É essa frase aí, ide por todo o mundo. Quase todo mundo conhece como um chamado universal, certo? Mas a questão que a nossa fonte de análise levanta é a seguinte: para quem exatamente essa ordem foi dada lá no comecinho? Pois é, aqui o negócio começa a ficar interessante. Será que essa ordem era um tipo de mandato para criar uma organização global gigante? Ou será que foi uma instrução bem mais pessoal, mais íntima, para um grupo bem específico de pessoas? A resposta para essa pergunta muda tudo na forma como a gente entende essa missão. Ok, para começar a desembolar isso, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá para o cenário original, porque é lá que estão as primeiras pistas sobre a real intenção por trás dessas palavras. E aqui está o ponto-chave. Pensa bem, não existia ainda uma estrutura organizada, sabe? Nada de templos, denominações, nada disso. Era um momento completamente diferente, e essa ordem foi entregue num ambiente muito específico. Então, o que a nossa fonte aponta é que essa foi uma instrução direta para os apóstolos num momento único da história. A tarefa deles era clara: continuar o que Jesus começou. Ou seja, anunciar uma mensagem, não necessariamente sair por aí construindo uma instituição. E isso nos leva direto para o centro da questão. Se a ordem original era tão pessoal, como foi que a coisa se transformou em algo tão institucional, tão grande? Bora comparar duas visões bem diferentes que tentam explicar isso. Olha só que diferença gritante. De um lado, a gente tem essa ideia do evangelismo como um evento organizado, sabe? Um programa da igreja com data e hora marcada. Do outro, uma visão onde ele é o resultado natural da vida de uma pessoa, integrado em cada momento do dia a dia. E essa citação da fonte resume essa segunda visão de um jeito perfeito. A ideia aqui não é ir para um evento para evangelizar, mas que o seu próprio ir e vir da vida, a sua rotina, se torne a plataforma para compartilhar a fé. Resumindo, a missão deixa de ser uma atividade na lista de tarefas e vira uma consequência. Não é uma coisa que se faz de vez em quando, mas uma coisa que se é o tempo todo. E isso acaba transbordando para as pessoas ao redor, de forma espontânea. Certo. Se a missão é pessoal e diária, como é que isso acontece na prática, então? Agora, a gente vai ver o método que a fonte descreve, que é totalmente focado em relacionamentos. E, de novo, o contraste é enorme. A abordagem que parece uma fórmula pronta é rápida, quase um slogan. Já a abordagem relacional é um processo lento, que precisa de confiança, de tempo para poder ensinar e tirar as dúvidas que aparecem. Esse processo basicamente se divide em 3 passos. Primeiro, a convivência, que é simplesmente estar junto, compartilhar o dia a dia. Isso gera um relacionamento de amizade, de confiança. E aí sim, só então se abre um espaço para um ensino genuíno, onde outra pessoa se sente à vontade para perguntar, para questionar. A grande sacada aqui, segundo a fonte, é que este método seria mais eficaz e fiel ao original. Um relacionamento de verdade permite um diálogo real, onde as dúvidas são levadas a sério. Isso leva a uma compreensão muito mais profunda do que um simples aceite esta mensagem. É um processo de discipulado, não de conversão em massa. Bom, a gente já falou sobre o como, agora vamos focar no o quê. Qual é o conteúdo central da mensagem do Evangelho, de acordo com essa perspectiva que a gente está analisando? A linha de raciocínio aqui é que, antes de apresentar uma resposta, o Evangelho faz um diagnóstico. E é um diagnóstico que foca num problema central, que na verdade é a raiz de todos os outros problemas. Com uma única palavra, a fonte define a raiz de todos os problemas humanos: pecado. E do ponto de vista teológico, não se trata de um problema social ou econômico, mas sim de uma fratura na relação com o divino. E essa citação reforça a ideia de um jeito bem direto. Enquanto o mundo busca soluções para problemas materiais, o Evangelho, segundo essa visão, aponta para uma questão muito mais fundamental, que afeta a relação do ser humano com Deus. E aí a lógica se fecha. A solução só faz sentido quando o problema é compreendido. Jesus não é apresentado como uma simples melhoria de vida, mas como a única resposta para o problema central do pecado, restaurando a paz entre a humanidade e Deus. E a gente termina com essa reflexão. Toda essa análise nos leva a questionar a natureza fundamental da missão. Seria ela uma atividade pontual, marcada na agenda, ou a própria essência de uma vida de fé? Uma pergunta que, no fim, resume todo o debate que a gente explorou aqui.